Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre grafologia. Tem um bate-papo com o pastor Grazel sobre a cidadania e ainda, você sabe quais cuidados deve tomar antes e após a cirurgia plástica? Fica comigo porque o TPM dessa segunda-feira está só começando. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre os cuidados antes e pós a cirurgia plástica. Estão comigo no estúdio para falar sobre esse assunto o cirurgião plástico Alexandre Peruso e o anestesista Walter Ernesto Wagner. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Sempre quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, né, pensa na questão do momento da cirurgia plástica, né? Poxa, eu quero fazer, eu preciso fazer para mudar o meu corpo, né, para ter um resultado melhor, mas esquece que muitas vezes para ter 100% de um resultado eficaz ali na cirurgia plástica depende de cuidados anteriores, né, à cirurgia plástica e pós também, né? Todo mundo busca o resultado, né? Só que o resultado, na verdade, ele é composto de um processo todo. O momento cirúrgico, ele é representa apenas 60% de todo o resultado. A gente sempre tem que contar o planejamento dessa cirurgia, o preparo do paciente para essa cirurgia e depois o cuidado que esse paciente vai ter também consigo mesmo no pós-operatório. Sim. Dr. Walter, em relação a, por exemplo, assim, medicamentos, né? Que medicamentos que eu devo tomar antes e o que eu não devo tomar? Por exemplo, uma mulher que toma uma pílula anticoncepcional, né? Ela pode continuar tomando nesse período, né? Bom, é importante salientar, além do medicamento, é que existe uma necessidade de se cumprir algumas coisas que são fundamentais, como o jejum. Pacientes que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos, eles são obrigados a cumprir o jejum, e esse jejum fica em 8 horas para sólidos e 6 horas para líquidos claros. São líquidos sem resíduos, chás, etc. Em relação aos medicamentos, de uma forma ampla, a gente costuma suspender medicamentos que são medicamentos anticoagulantes, como aspirina, ou como alguns outros medicamentos utilizados em pacientes que possuem obstruções ou são pacientes vasculopatas. É importante salientar que comumente a gente pega pacientes que possuem doenças de base como hipertensão também e diabetes. Os medicamentos hipoglicemiantes são medicamentos que devem ser suspensos no momento que o paciente, previamente ao paciente entrar em jejum, sob risco de baixar a quantidade de açúcar ou fazer uma hipoglicemia, né? E em relação aos antihipertensivos, existem antihipertensivos que devem ser suspensos ou trocados de acordo com a situação do paciente, como também medicamentos que, do ponto de vista hoje, que é uma doença do século XXI, que também existem alguns que podem causar danos e tem que ser suspensos medicamentos psicoativos, né? Medicamentos psiquiátricos. Remédios para emagrecer, que alguns podem ser mantidos, vai outros não. Submeter a uma lipoaspiração, né? Não sei se todas, não dá para generalizar, mas muitas ali já tentaram, muitas vezes ali com a subtramina, né? É o mais comum deles, né? Nem pensar suspender esse tipo de medicação. O problema dos medicamentos que são usados para inibição do apetite são que eles sobrecarregam o organismo, né? Então, no momento em que tu vai passar por um processo cirúrgico que vai necessitar desse organismo liberado de outros excessos para uma recuperação adequada, é muito importante que se suspenda esses medicamentos, que são os inibidores do apetite, porque eles normalmente aumentam a pressão sanguínea, aumentam os batimentos sanguíneos, aumentam o nível de ansiedade dessas pacientes. Então a gente tenta livrar o organismo da paciente de tudo que está sobrecarregando esse organismo, bem como o álcool, bem como o uso de drogas ilícitas. Cigarro. O cigarro é muito importante. O cigarro tem uma particularidade, que é o seguinte: o paciente que é tabagista, que ele é fumante de muito tempo, ele deve suspender o cigarro 3 meses antes do procedimento cirúrgico. 3 meses. 3 meses. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente para de fumar, o nosso pulmão começa a limpar. E esse limpar provoca muita tosse.
Então, que os cílios, que são elementos que existem dentro do pulmão, que expelem a secreção pulmonar, eles voltam a funcionar quando a gente para de fumar. E isso vai mobilizar uma secreção muito grande. Então, a paciente tem que parar 3 meses antes. Se não conseguiu parar 3 meses antes, é melhor não parar. Porque se ela parar 2 dias antes da cirurgia, o pulmão dela vai estar em processo de limpeza. E aí, depois da cirurgia, ela vai tossir muito mais que o normal. Então, obrigatoriamente tem que parar 3 meses. Se não parar, é melhor continuar, porque senão, durante o processo anestésico, até o Dr. Walter pode falar, durante a recuperação da anestesia, pode ocorrer muita tosse. Essa situação é muito comum. O importante dizer nesses pacientes que fumam é que quando se coloca não parar de fumar, pode fumar, significa que fumar de preferência menos, mas continuar. Fumando, se não há possibilidade de suspender a tempo, que o ideal é isso, tanto para recuperação, cicatrização, né? Mas que se fume menos. Existe uma agressão menor à via aérea e existem possibilidades de complicações pulmonares, tanto no transoperatório como no pós-operatório, devido à patologia causada pelo tabaco, né? Que podem chegar a situações catastróficas, né? Mas sempre o importante é, dependendo da situação, ver conforme a avaliação do cirurgião pré-operatória para definir se esse paciente será encaminhado antes da cirurgia para uma avaliação num especialista, num pneumologista ou não. Cabe ao colega que está atendendo orientar e planejar isso para que a gente tenha sucesso. Por isso é importante a pessoa visitar aí um cirurgião plástico, um anestesista, com uma antecedência, né? Exatamente, porque existem cirurgias que até não são normalmente realizadas enquanto a paciente fuma. Se ela não conseguiu parar de fumar, normalmente cirurgia de face não é feita, porque depende muito da oxigenação dos tecidos para a cicatrização. Uma paciente que está um pouco acima do peso vai fazer uma abdominoplastia também, ela não consegue realizar com fumando. Então, a cirurgia plástica é toda uma estratégia, um planejamento para que dê certo. Então, tem pacientes que não conseguem parar de fumar, a gente não consegue operar. Com certeza. Doutor, cuidados durante, né, a cirurgia plástica, durante e após também? Bom, os cuidados durante a cirurgia plástica são principalmente assim, a pessoa tem que se organizar para fazer uma cirurgia plástica, né? Ela tem que estar preparada a um período de recuperação. Não adianta a gente estar com muita vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas não tem ninguém que ajude em casa, foi sozinha para o hospital, também não pode. Então, ela tem que estar com uma estrutura de amigos ou familiares que possam dar um suporte para essa paciente, que possam pegá-la no hospital, dar uma carona eventualmente e tal. E depois da cirurgia, é muito importante que sigam as orientações bem corretamente, porque assim, 40% do resultado é o cuidado da paciente com ela mesma. Então, depois da cirurgia, fazer as drenagens linfáticas, que são massagens específicas para remover aquele excesso de líquido que se acumulou na cirurgia. O uso da cinta modeladora, que ajuda também essa paciente não inchar excessivamente. Quanto mais inchado, mais tempo demora para ver o resultado e para ter a cicatrização. E também ter uma dieta adequada. O que é uma dieta adequada? Principalmente pobre em carboidratos, né? Porque os carboidratos tu acaba retendo muito líquido, dificultando... Dá mais energia que faz a pessoa. Exatamente. Tu estás falando da questão da lipoaspiração, né? Do uso da cinta, porque deve ser, com certeza, nesse período aí de primavera, quase verão, uma das cirurgias mais procuradas, principalmente pelas mulheres, né? Homens também, né? Mas pelas mulheres que comem bastante durante o inverno, aí chega nesse período aí, precisa colocar o corpo à mostra e fica, poxa, meu Deus, mas eu tô com muito excesso de peso, né? A gente estava conversando antes de entrar no estúdio aqui sobre essa questão da obesidade, né? Tu me falaste que no teu consultório cada vez mais te procuram pessoas com obesidade, né? Querendo aí um milagre, né? O que a lipoaspiração pode fazer pela pessoa, né? Quanto que pode ser retirado de gordura? A lipoaspiração ela tem um papel muito específico e muito reduzido nesse processo todo do emagrecimento, né? Atualmente, pelo Conselho Federal de Medicina, a gente tem uma regra bem clara que a gente pode remover de 5 a 7% só do peso da pessoa em gordura. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, a gente pode remover no máximo 3,5 litros de gordura dela. Então, quando a paciente vem no consultório... Isso dá o quê em peso? 3 quilos. 3 quilos. Então, quando a paciente vem no consultório, a primeira pergunta, doutor, quanto eu vou
emagrecer. E daí eu falo, olha, tu vai emagrecer só 5% do teu peso total. Mas isso é pouco, porque eu estou a 15 quilos acima do meu peso. Bom, então nós vamos fazer um processo todo de emagrecimento antes, podemos fazer a cirurgia sim, e vamos fazer um processo todo de emagrecimento depois, para que a gente complete esses 15 quilos que estão acima do normal dela. Dá para fazer? Dá, mas a lipoaspiração não é a solução total. Ela serve como um bom incentivo para atingir esse resultado. Pode voltar? Né? Quando a gente fala sobre essa questão de emagrecimento, as pessoas pensam que tudo é definitivo, né? Até mesmo aquela cirurgia bariátrica, as pessoas pensam, nossa, eu nunca vou voltar a ter aquele peso que eu tinha, né? Na verdade, o que a gente vê assim, que se voltar aos velhos hábitos, volta à velha forma de corporal que tinha, né? Então, assim, volta. Só que o que a gente nota é um fenômeno que a paciente se olha no espelho, gosta muito do que está vendo e acaba não trocando aquilo por uma pizza, por uma lasanha, por uma coisa que tem um excesso de carboidrato, que tem um excesso de calorias. Então, ela acaba indo num evento e fala, não, eu não vou comer isso porque eu não vou trocar o que eu estou agora só por esses momentos dessa festa, desse evento. Então, o cuidado com ela mesma aumenta muito. Isso faz com que exista uma longevidade do resultado. Com certeza. Falando nessa questão da lipoaspiração, né? É sempre anestesia geral, porque as pessoas têm muito receio da anestesia, né? Poxa, eu nunca me submeti, eu vou ficar desacordado. Eu acho que só o fato da gente não estar ali com o corpo, mas não estar ali com a consciência, né? Tá desacordado. Sempre, doutora, sempre anestesia geral nesses casos? Não há necessidade de ser sempre. O que existe é uma escolha do anestesista sobre qual a técnica mais adequada para aquela situação. Evidentemente que, dentro do possível, nós tentamos fazer com que o paciente se sinta mais confortável dentro dos medos dele. Então, nós podemos fazer uma lipoaspiração com anestesia geral, nós podemos fazer uma lipoaspiração com bloqueio peridural, nós podemos fazer uma lipoaspiração com uma raquianestesia e podemos até fazer uma lipoaspiração de pequeno porte com anestesia local mais sedação. Mas, evidentemente que cabe ao anestesista, juntamente com o paciente, explicar para ele quais os benefícios e por que se está sugerindo a ele que seja feita tal técnica para aquele momento, né? Existem indicações para cada técnica, né? E isso tem que ser sempre discutido e explicado para o paciente, que é uma questão importante, uma questão que a gente sempre bate muito firme nisso, né? É colocado para o paciente as informações prévias, né, do que nós vamos fazer e por que vamos fazer isso. Com certeza. Para encerrar, doutor Peruso, né, a gente está em setembro, né, mas já está com calor aí aqui no Rio Grande do Sul. Outubro já começa mais ainda, a mulher começa a se bronzear, né? Uma mulher que se submete a uma cirurgia plástica deve evitar o sol por um tempo? Na verdade, o sol ele tem um problema, que é quando existem os roxos, né, que são os equimoses, os hematomas da cirurgia, quando o sol pega nessas áreas onde está roxo, aquele resto de sangue pode marcar a pele, pode pigmentar, podem formar manchas. Então, a regra geral é o seguinte, se não existe mais roxo no corpo, teoricamente essa paciente já poderia voltar a tomar sol. Mas ela ainda está com o uso da malha, então isso prejudica um pouco. Então, a gente fala assim, fez a cirurgia plástica, volta a tomar sol em 45 dias, porque a gente daí tem certeza que não existem mais equimoses, não existem mais hematomas, então ela já vai estar liberada para o sol. Com certeza, tem que cuidar aí antes da cirurgia plástica, né, como os doutores falaram aqui, e também aí após aí, que é quase que 40%, né, do resultado da cirurgia plástica são os cuidados aí pós. Muito obrigada pela presença aqui no programa, adorei receber vocês. Eu vou para o intervalo e já volto com mais TPM, fica aqui comigo.